Ele me chamou de garota de TI inútil, como quem pede um guardanapo. Nem raiva ele colocou na voz, só desdém. O tipo de desdém de quem nasceu acreditando que o mundo gira para servi-lo. Eu estava encostada perto do bar, tentando me manter invisível entre copos de cristal e risadas altas quando ouvi o comentário. Primeiro, achei que não era comigo. Depois, quando percebi os olhos apontados na minha direção, a certeza veio junto com o silêncio pesado que se instala quando alguém é humilhado publicamente. Eu apenas sorri, o mesmo sorriso treinado que usei durante anos em cerimônias e inspeções, e voltei o olhar para o copo. Era vinho branco, estava quente. Tudo naquela noite parecia fora do lugar. A festa acontecia num salão amplo, com teto de vidro e música ambiente que tentava ser elegante, mas soava ensaiada demais. Eu tinha ido porque Clara, minha amiga de infância, insistiu. Vai ser bom para você relaxar. Você trabalha demais, ela disse. O convite era para um evento beneficente. Empresários locais, políticos e alguns profissionais liberais. Eu estava de folga, e a ideia de passar despercebida entre desconhecidos me parecia segura. Afinal, ninguém ali precisava saber quem eu era. Depois de 20 anos servindo às Forças Armadas, aprender a ser discreta fazia parte da minha rotina tanto quanto respirar. Cheguei usando um vestido simples, cabelo preso em coque baixo, maquiagem leve, nada que chamasse atenção. Em outro contexto, eu seria apenas mais uma mulher comum, tentando se adaptar a um ambiente onde o poder se media pelo preço do relógio. E funcionou, por um tempo, até ele aparecer. O nome dele era Marcos. Empresário do setor de tecnologia, pelo que ouvi. Terno alinhado, sorriso fácil, voz que enchia o espaço. O tipo que fala alto demais para se ouvir pensando. Eu o notei primeiro porque ele estava no centro das atenções, contando histórias exageradas sobre contratos e viagens internacionais. As pessoas riam, mesmo sem entender metade. Eu me mantive à distância, observando. E talvez esse tenha sido o erro, porque quando alguém como ele sente que não tem sua atenção, faz questão de conquistá-la, mesmo que seja para te ridicularizar. Tudo começou quando um dos convidados comentou sobre segurança cibernética. Era um tema sensível, familiar. Eu, sem pensar, deixei escapar uma observação técnica sobre protocolos de criptografia. Uma frase simples, objetiva. Bastou isso para ele me notar. Ah, então a moça entende de computador? Ele disse, com aquele meio sorriso que mistura curiosidade e escárnio. Que gracinha. A garota da TI veio salvar a gente? Algumas pessoas riram, outras fingiram não ouvir. Eu mantive o olhar firme, apenas balancei a cabeça e disse que não era bem assim, mas ele insistiu. Relaxa, tô brincando. A gente precisa de gente assim, ele continuou virando-se para o grupo. Sempre tem alguém para cuidar do Wi-Fi, né? A risada geral veio como uma rajada, e foi nesse instante que percebi. Ele não queria apenas zombar. Ele queria me reduzir, tornar minha presença menor, inofensiva, descartável. Eu conheço esse tipo de comportamento. Já vi antes, em campos de treinamento, em salas de comando, em olhares de superiores que confundiam disciplina com submissão. Aprendi a reconhecer o som exato do desprezo, e o som que ele fez foi idêntico. Clara me lançou um olhar sem graça. Tentou mudar de assunto, mas ele não deixou. Falava cada vez mais alto, alimentado pela aprovação dos outros. Eu poderia ter respondido. Poderia ter acabado com ele ali, com uma única frase. Mas o que aprendi ao longo da carreira é que poder não é sobre quem grita, é sobre quem sabe quando falar. E naquela noite, o silêncio era a minha arma. Fingi um sorriso, fingi leveza, fingi que não me importava. Mas cada palavra dele era uma lembrança do quanto ainda é difícil ser mulher num espaço dominado por egos masculinos frágeis. Em outro tempo, eu teria reagido. Hoje, eu apenas observei. A conversa seguiu, e ele começou a narrar uma história sobre liderança corporativa, usando termos militares fora de contexto. Dizia que comandar uma equipe era como estar na guerra. As pessoas riam. Eu pensei em quantas vezes vi soldados voltarem mutilados, quantas cartas precisei escrever para mães e esposas. Respirei fundo e me mantive imóvel. Ele não fazia ideia de quão longe estava do que tentava imitar. Então, moça da TI, ele continuou, agora me olhando diretamente. Você sabe o que é estar sob pressão? Aposto que o máximo foi um sistema fora do ar, né? Foi aí que o ambiente inteiro ficou em silêncio. Ninguém sabia como reagir. Ele cruzou os braços,
satisfeito com o impacto da própria grosseria. Eu o encarei, só por um segundo. Um olhar seco, direto, treinado para não piscar diante do caos. E ele desviou. Um gesto mínimo, mas suficiente para eu saber que a partida tinha virado. Acho que você se surpreenderia, eu disse, tranquila, e voltei a encostar no balcão. Foi a última vez que trocamos palavras antes do mundo dele começar a desmoronar. Depois daquilo, continuei circulando pelo salão como se nada tivesse acontecido. Cumprimentei Clara, agradeci o convite e inventei uma desculpa sobre um compromisso cedo no dia seguinte. No fundo era verdade, só que o compromisso não estava marcado na agenda. Estava gravado em uma linha de código que só eu conhecia. Um chamado de emergência, prioridade máxima. Quando saí, o ar da noite estava fresco e o barulho da festa parecia distante. Olhei para o relógio. 22h47. O telefone vibrou no bolso e o nome que apareceu na tela não deixava dúvidas. Comando Central. Eu atendi sem hesitar. General, temos uma situação, disse a voz do outro lado. E naquele momento, toda a humilhação evaporou. Meu corpo reagiu como sempre reagia. Mente fria, respiração controlada, foco absoluto. O mundo civil desapareceu. O rótulo de garota de TI perdeu qualquer sentido. Enquanto me dirigia ao ponto de extração, pensei no rosto dele, no tom de voz, na arrogância disfarçada de charme. Sorri sozinha, não por vingança, mas por ironia. Ele não fazia ideia, nenhuma. E antes que a noite terminasse, ele descobriria, da pior forma possível, quem exatamente ele havia insultado. Enquanto o carro deslizava pelas avenidas quase vazias, eu sentia o zumbido do mundo civil se afastando. As luzes dos prédios, o reflexo dos faróis nos vidros, as risadas que ainda ecoavam da festa, tudo parecia pertencer a uma realidade que não me incluía. Em menos de uma hora, eu deixaria de ser a mulher que suportava piadas sobre garotas de TI e voltaria a ser o que sempre fui, a pessoa que dava ordens quando o caos começava. Mas, até aquele momento, ninguém naquela sala dourada fazia ideia de quem eu era, e talvez isso fosse o mais curioso. Passei metade da minha vida aprendendo a desaparecer. A arte do anonimato é essencial para quem lidera sem precisar gritar. Enquanto outros ostentavam medalhas, eu colecionava relatórios confidenciais. Enquanto eles buscavam reconhecimento público, eu preferia o silêncio dos resultados. Nunca gostei de me apresentar com títulos. E naquela noite, mais do que nunca, ser invisível parecia a única maneira de sobreviver socialmente. O telefone ainda vibrava na minha mão. A voz do operador repetia coordenadas e protocolos. Zona Alfa confirmada, equipe em deslocamento, solicitação de comando presencial. Eu respondia com calma, anotando mentalmente cada informação. Mas por dentro, algo se revirava. Não era a raiva do homem que me humilhou. Era a lembrança de quantas vezes precisei provar que valia o que valia, em fardas, escritórios, ou festas de gente que acredita ser poderosa porque nunca precisou lutar por nada. Meu nome é Helena Duarte. Tenho 36 anos. Filha de um sargento que acreditava que a rigidez salvava o mundo e de uma enfermeira que acreditava que o amor curava tudo. Entre os dois, aprendi que disciplina e compaixão podiam coexistir, embora raramente no mesmo espaço. Cresci dentro de um quartel, ouvindo hinos antes mesmo de saber escrever meu nome. Meu pai costumava dizer: nunca peça respeito, conquiste-o. Eu levei isso ao pé da letra. Quando fiz 18 anos, entrei para a academia militar. Foram anos de suor, lágrimas e silêncios. Ser mulher ali significava ser observada em dobro e respeitada pela metade. Lembro da primeira vez que um instrutor me chamou de senhorita delicada. Eu não respondi. Só pedi para repetir o exercício de tiro. Acertei o centro do alvo 10 vezes seguidas. No final do curso, fui a primeira da turma. Ele foi o primeiro a me aplaudir. Desde então, meu nome começou a circular nos relatórios. Operações de risco, missões de inteligência, treinamentos internacionais. Ganhei uma reputação que me servia de escudo e armadilha ao mesmo tempo. As pessoas respeitavam a General Duarte, mas temiam a mulher por trás dela. Talvez por isso eu tenha aprendido a separar as duas. Nos últimos meses, a pressão aumentara. Um novo grupo de operações especiais estava sendo formado, e o Comando Central me colocou à frente. Era uma força híbrida, militares, especialistas em tecnologia e agentes de campo. O tipo de unidade que só aparece quando o governo precisa de resultados sem holofotes.
Por isso, eu raramente aparecia em público. As missões me mantinham fora do radar, em bases improvisadas, dormindo 4 horas por noite e lidando com decisões que custavam mais do que sono. Aquela festa era uma exceção, uma pausa forçada. Clara tinha sido minha amiga antes de tudo isso, quando ainda dividíamos um apartamento pequeno e sonhávamos em viajar o mundo. Ela seguiu o caminho civil, eu, o militar. Anos depois, quando me viu exausta em uma videoconferência, insistiu. Você precisa se lembrar de quem era antes das fardas. Eu aceitei o convite mais por ela do que por mim. Não imaginava que a noite terminaria com helicópteros e protocolos de emergência. Enquanto o motorista seguia, olhei pela janela e vi meu próprio reflexo. Sem farda, sem insígnias, eu parecia comum. E essa era a parte mais perigosa. As pessoas acham que só enxergam poder quando ele é visível. Foi por isso que o homem da festa achou que podia me rebaixar. Ele viu uma mulher sozinha, discreta, sem uniforme, sem marca de autoridade. E o mundo civil é rápido em julgar quem não exibe credenciais. Respirei fundo e fechei os olhos. Por um instante, voltei mentalmente à primeira missão real que comandei. Era numa fronteira esquálida, um calor de 40 graus, o som dos helicópteros misturado ao farfalhar seco da vegetação. Tínhamos que interceptar um comboio de armas ilegais. Eu era a mais jovem da equipe e, para alguns, a aposta arriscada. No fim da operação, não perdemos nenhum homem. Foi ali que aprendi que a autoridade não é imposta, é conquistada, e às vezes o silêncio comanda mais do que o grito. A lembrança se dissipou quando o rádio do carro chiou. General, equipe pronta para a extração. Respondi em tom neutro. Recebido. 30 minutos. Enquanto o veículo seguia, pensei em como a vida parecia dividida em compartimentos estanques. De um lado, as pessoas da festa, vivendo entre taças e selfies, medindo importância por curtidas. Do outro, meu mundo, onde uma decisão errada custava vidas. E ainda assim, eu precisava transitar entre os dois como se fossem compatíveis. Talvez fosse esse o verdadeiro exercício de resistência. Passei a mão pelo pescoço e senti a marca fina da corrente que sempre carrego. No pingente, o brasão das Forças Armadas. Era o único indício do que eu realmente era. Lembrei da vez em que um coronel me aconselhou. Você vai ter que escolher entre ser respeitada e ser querida. Eu escolhi ser respeitada. Nunca me arrependi. Mas às vezes, o preço da escolha vinha disfarçado em noites como aquela, em que eu era chamada de garota inútil, por alguém que jamais aguentaria um único dia do que eu vivi. O carro virou na estrada que levava ao campo de pouso. O vento começou a soprar mais forte, trazendo o cheiro metálico de chuva distante. Abri a janela por alguns segundos. O ar frio bateu no rosto e me devolveu uma estranha sensação de presença. Há algo libertador em lembrar quem você é depois que tentam te reduzir. Eu não precisava provar nada a ninguém, mas o destino, às vezes, tem um senso de humor irônico. E naquela noite, ele decidiria mostrar a verdade de um jeito impossível de apagar. Enquanto o motor do helicóptero começava a ecoar ao longe, lembrei do olhar do homem, confiante, prepotente, infantil na forma como acreditava controlar os outros. Eu já vi aquele olhar em generais derrotados, em oficiais corruptos, em inimigos capturados. É o olhar de quem acredita ser invencível até o instante em que a realidade o desarma. Naquele momento, percebi que a vida tinha um timing próprio. Eu não precisava planejar nada, bastava seguir o protocolo. O resto viria por consequência. O rádio do carro voltou a chiar, confirmando presença da General Duarte em 5 minutos. Confirmado, respondi. Olhei o relógio de pulso. 23h22. Pouco mais de meia hora desde a festa. O homem provavelmente ainda estava rindo, cercado de aplausos, contando mais uma história sobre negócios e viagens. Talvez até usasse meu silêncio como piada, mais uma anedota sobre a garota sensível. Ele não sabia que o mesmo silêncio seria a assinatura do seu vexame. A base improvisada apareceu à frente. Um campo isolado, iluminado por holofotes e guardas em posição. O helicóptero aguardava, as hélices girando devagar, cortando o ar em círculos perfeitos. Desci do carro e caminhei até a linha de vento. Um sargento veio em minha direção, postura rígida, olhar determinado. General, estamos prontos, disse ele, entregando o rádio principal. Assenti. Vamos começar. Enquanto subia a rampa, uma mistura de adrenalina e calma se instalou.
Aquela sensação familiar de estar de volta ao comando, e pela primeira vez naquela noite, eu me permiti um pensamento simples, quase irônico. Talvez o universo tivesse decidido fazer justiça do seu próprio jeito. Em poucos minutos, aquele helicóptero não apenas me levaria de volta ao meu posto, mas também traria a verdade à superfície. O homem da festa, o riso, o olhar de desdém, tudo isso estava prestes a se tornar parte de uma cena que ninguém esqueceria. E o mais impressionante é que eu não precisava mover um dedo para que isso acontecesse. Só precisava ser quem eu realmente era. O vento das hélices ainda não tinha começado a soprar quando a lembrança voltou, viva, incômoda, insistente. O som da música na festa, o estalar dos copos, a risada seca de Marcos, o empresário que confundiu arrogância com charme. Voltei mentalmente para aquele salão de vidro, como se o tempo tivesse me puxado pelos ombros. Às vezes, a mente faz isso com a gente. Devolve o exato instante em que tudo começou a ruir, só para lembrar que a vingança nem sempre nasce da raiva, mas do silêncio bem guardado. Na festa, logo depois que ele me chamou de garota de TI inútil, Clara tentou aliviar o clima. Ele não quis ofender, Helena, disse baixinho, constrangida. Eu apenas balancei a cabeça. Tudo bem, respondi. E estava. Pelo menos parecia. Mas o que Clara não sabia, e ele muito menos, é que dentro de mim havia uma linha tênue entre calma e comando, e ele estava prestes a cruzá-la. Marcos continuou bebendo e falando alto, como se o mundo fosse o palco particular da própria importância. Tinha gestos largos, palavras baratas e um sorriso que nunca alcançava os olhos. Falava sobre liderança, negócios, viagens, números, tudo com a entonação ensaiada de quem acredita que impressionar é o mesmo que dominar. Eu fiquei no canto, observando, não por timidez, por costume. Em campo, aprendi que o silêncio revela mais do que as palavras. As pessoas se traem nos detalhes. O olhar que evita confronto, o riso que encobre medo, a postura que denuncia insegurança. Marcos tinha todos esses sinais. Por trás da autoconfiança, eu via um homem que precisava humilhar os outros para se sentir visível. E então, ele decidiu fazer de mim seu exemplo. Eu gosto de gente que sabe o próprio lugar, disse, apoiando o cotovelo no balcão, olhando diretamente para mim. Tipo ela, que ficou quietinha depois da brincadeira. Tá vendo? Educação é isso. As pessoas riram de novo, mas agora o riso veio desconfortável, quebrado. Clara desviou o olhar. Eu respirei fundo. Ou talvez, continuei, sem alterar o tom, educação seja não precisar rebaixar ninguém para se sentir importante. Silêncio. Um daqueles silêncios que cortam o ar em fatias. Ele piscou, surpreso. Não esperava a resposta. E a moça ficou brava, ironizou, tentando retomar o controle. Calma, é só piada. Eu não respondi, só o encarei. O tipo de olhar que aprendi a usar em interrogatórios. Firme, inabalável, sem um pingo de emoção. Ele desviou por um instante. Disfarçou com um gole de uísque. E foi aí que percebi. Já o tinha vencido, mas ele ainda não sabia. Clara tentou mudar de assunto, mas Marcos insistiu em prolongar o desconforto. Era como se precisasse vencer uma guerra imaginária contra alguém que nunca quis lutar. Ah, pessoal, olha só, ele disse rindo de si mesmo. Se eu ofendi a moça, me desculpa. É que eu falo demais mesmo. Minha mãe sempre disse que eu devia ter virado general, de tanto que gosto de mandar. As palavras ficaram suspensas no ar. General. Por um segundo, precisei conter o impulso de rir. A ironia era perfeita. Pois é, murmurei. Talvez o mundo não aguentasse. Ele achou que eu estava sendo sarcástica. Riu alto, satisfeito com o que imaginava ser cumplicidade. E foi nesse instante que o som do meu celular vibrou na bolsa. Um toque curto, cifrado, discreto. Eu sabia o que significava. Emergência nível 1. O tipo de alerta que só aparece quando o país inteiro prende a respiração. Peguei o aparelho, li a mensagem codificada e senti o corpo inteiro se alinhar. O olhar, a respiração, o ritmo interno, tudo voltou ao modo que me definia fora dali. Clara percebeu a mudança. Tá tudo bem? Perguntou. Assenti. Trabalho. Trabalho a essa hora? Sempre. Ela riu, sem entender. E eu aproveitei o momento de distração para me afastar do grupo. Peguei o casaco, deixei o copo pela metade e caminhei em direção à saída. Foi quando ouvi a voz de Marcos novamente, atravessando o salão.
Ih, vai consertar o Wi-Fi de alguém? As risadas voltaram, mais fracas, mas ainda existiam. Gente que ri por hábito, não por graça. Eu parei na porta, respirei fundo e, sem olhar para trás, apenas disse, algo assim. Saí. O ar da noite era frio, quase cortante. As ruas estavam calmas. O céu começava a fechar. Caminhei até o estacionamento, o salto batendo firme no asfalto molhado. Cada passo me lembrava quem eu era e o que vinha a seguir. No bolso, o celular vibrava de novo. Nova mensagem. Equipe Alfa em trânsito. Confirmação de comando presencial em 20 minutos. Respondi com o código usual e subi no carro. Ao fechar a porta, o som abafado do motor foi como o primeiro acorde de uma sinfonia que eu já conhecia de cor. Enquanto dirigia, senti a tensão se dissipar, substituída por foco. O mundo civil ficava para trás, e o verdadeiro trabalho começava. No retrovisor, as luzes da festa ainda piscavam, distantes, irreais. Por um instante, pensei em quantas vezes precisei esconder minha patente, quantas vezes fingi ser menos para observar mais. O disfarce de mulher comum era uma das minhas armas mais úteis. O erro dele foi acreditar nesse disfarce. Conforme a estrada avançava, o som das hélices começou a preencher o ar, vindo do norte. O helicóptero estava mais perto do que imaginei. Ajustei o comunicador, ativei o canal seguro e enviei o código de autorização. General Duarte em deslocamento. Confirmei. A resposta veio imediata. Cópia recebida. A equipe aguarda instruções. O vento começou a soprar com força quando entrei no perímetro iluminado. As lâmpadas refletiam na lataria do helicóptero e o solo vibrava sob as botas dos militares que se alinharam ao me ver. Aquele som, o impacto ritmado das hélices cortando o ar, é algo que quem vive no mundo civil jamais entenderá. Não é barulho, é autoridade. Enquanto subia a rampa metálica, olhei para o céu e um pensamento simples cruzou minha mente. Ele ainda devia estar lá, rindo, convencido de que tinha a última palavra. Não fazia ideia de que naquela mesma hora, homens e mulheres armados esperavam pelas minhas ordens. Que enquanto ele zombava, eu estava prestes a comandar uma operação de segurança nacional. Sentei no assento principal, ajustei o cinto e recebi o briefing. O comandante auxiliar, um capitão jovem e atento, começou a detalhar as coordenadas. Era uma missão de interceptação, um comboio suspeito atravessando o litoral com armamentos não registrados. A última vez que uma operação desse tipo ocorrera, evitamos uma tragédia. Mas naquele momento, a mente ainda dividia espaço entre a missão e a lembrança da festa. Talvez fosse o contraste, o brilho falso dos lustres contra a luz fria do campo de pouso, o som das risadas contra o ruído das hélices. 2 mundos separados por um abismo de valor. Dei as ordens iniciais, e a equipe começou a se mover. Dentro de minutos estaríamos no ar. Ajustei o rádio e pedi uma verificação final. Todos prontos, respondeu o capitão. E então, de repente, uma notificação civil piscou no celular pessoal, que ainda estava no bolso do casaco. Um grupo de mensagens. Clara. Helena, o Marcos está dizendo que você ficou ofendida. Ele está rindo disso, dizendo que você é cheia de atitude. Acho que ele passou dos limites. Eu li, respirei e apenas digitei. Está tudo bem, Clara. Em breve ele vai entender. Guardei o celular e o helicóptero decolou. O chão se afastou rápido. As luzes da cidade viraram pontinhos distantes. A vibração da cabine preencheu o ar, e a sensação familiar de controle absoluto tomou conta de mim. A cada segundo, eu me lembrava mais de quem era. General Helena Duarte, comandante da Força de Operações Especiais. Lá embaixo, o homem que me chamou de inútil provavelmente ainda levantava copos, contando histórias, sem saber que um helicóptero militar sobrevoava a cidade naquela mesma noite e que dentro dele estava a mulher que ele tentou diminuir, uma mulher com autoridade para mover exércitos. E enquanto o vento batia nas janelas, eu tive certeza. O universo estava prestes a equilibrar as contas, e o preço da arrogância dele seria pago em silêncio, diante de todos. O helicóptero cortava o céu noturno como uma lâmina de aço reluzente, e dentro da cabine, entre vozes codificadas e mapas digitais iluminando os rostos da equipe, eu sentia o retorno de uma identidade que nunca me abandonou, apenas adormeceu sob a superfície. Há um instante, um exato segundo, em que o corpo compreende que está voltando para casa, não a casa física, mas a estrutura mental onde tudo faz sentido,
O som do rádio, a vibração constante do motor, o cheiro metálico do uniforme e da graxa misturados ao vento frio que entra pelas frestas. Aquele era o verdadeiro habitat de quem nasceu para comandar. A transformação não acontece com palavras, mas com o som do primeiro "sim, senhora", ecoando no fone de ouvido. Quando o capitão me passou a prancheta com os relatórios impressos, notei a caligrafia precisa, cada anotação feita com cuidado cirúrgico. Li tudo em silêncio, memorizando as coordenadas, enquanto a cidade diminuía lá embaixo, transformando-se em um mosaico de luzes trêmulas. O contraste entre o salão dourado da festa e o interior metálico da aeronave me atingiu como uma lembrança da dupla vida que vinha levando. Não era a primeira vez que eu alternava entre o anonimato e o comando, mas naquela noite havia algo diferente, uma corrente elétrica de coincidências que me fazia sentir que o destino estava se alinhando de forma milimétrica. O homem que me humilhou ainda era uma presença remota, mas viva na mente, como uma nota desafinada que insiste em ecoar mesmo depois de a música ter terminado. Eu não pensava nele com raiva, apenas com uma curiosidade fria sobre o que aconteceria quando nossos mundos se cruzassem novamente, porque eu sabia, com a certeza que só a experiência traz, que o acaso às vezes se comporta como uma estratégia invisível, preparando encontros que parecem improváveis, mas são inevitáveis. A voz do operador me trouxe de volta. A equipe terrestre já estava a caminho do perímetro costeiro, onde um comboio suspeito havia sido identificado cruzando uma área restrita. Meu papel, além de coordenar a interceptação, era supervisionar a integração das forças especiais com a divisão tecnológica que monitorava comunicações cifradas, uma operação que, ironicamente, envolvia o mesmo tipo de tecnologia que aquele homem da festa achava que eu consertava. Sorri sozinha ao lembrar. É curioso como o desconhecimento das pessoas se transforma em arrogância quando o ego é maior que a compreensão. Lá embaixo, o radar mostrava pontos piscando, marcando veículos em movimento. Um dos sargentos comentou algo sobre o terreno instável, mas eu só escutava o barulho das hélices crescendo, misturado à minha respiração compassada. Cada batida do coração acompanhava o ritmo da máquina. Um comandante aprende a reconhecer a sincronia entre corpo e equipamento. É assim que sabemos que o momento está certo. Fiz o primeiro contato com a base de apoio, autorizei o bloqueio de rotas e pedi silêncio absoluto nas comunicações abertas. O protocolo era simples: interceptar, apreender, isolar e desaparecer antes do amanhecer. O país nunca saberia que aquela operação existiu, e talvez fosse melhor assim. A glória pública sempre pertence a quem fala alto, o mérito silencioso, a quem faz o que precisa ser feito. Enquanto as ordens eram transmitidas, minha mente viajava de forma involuntária para o início de tudo, para os dias em que eu ainda era apenas uma aluna da academia, tentando sobreviver entre provas, sarcasmos e olhares que duvidavam da minha presença ali. Lembrei das marchas sob o sol, das noites em claro estudando táticas, das cartas que escrevi e nunca enviei. Lembrei de meu pai dizendo que a farda pesa menos que o preconceito, mas carrega o mesmo calor nas costas. Talvez tenha sido ali que aprendi a reagir ao desprezo com disciplina. Aprendi que a raiva precisa ser domada antes de ser usada, que o silêncio pode ser mais afiado que qualquer resposta. E naquela noite, tudo isso voltava como se os anos tivessem apenas sido um longo ensaio para aquele instante. O destino, com sua precisão absurda, havia colocado o palco e os personagens certos diante de mim, e eu só precisava seguir o script que o acaso havia escrito com mãos invisíveis. O helicóptero começou a descer, e o campo de pouso improvisado se desenhou entre sombras e luzes intermitentes. Soldados alinhados esperavam, o vento espalhava poeira, e a noite parecia prender a respiração. Desci com o mesmo passo calculado de sempre, o olhar firme, o corpo já acostumado ao peso simbólico da autoridade. Cumprimentei cada membro da equipe, revisei os códigos de operação, confirmei os sinais de inteligência. O capitão relatou a situação com eficiência: suspeita de transporte ilegal de material balístico e possível infiltração de civis influentes. Civis influentes. A expressão me chamou a atenção. Perguntei o nome da empresa proprietária dos veículos sob investigação, e o capitão hesitou por um segundo antes de responder. Skylink Technologies, senhora. Por um instante, o mundo pareceu pausar.
O nome soava familiar demais. Levei meio segundo para lembrar onde o tinha ouvido pela última vez. No crachá que pendia no bolso do paletó de Marcos, o homem da festa. O acaso havia decidido ser literal. Olhei para o horizonte e senti o estômago contrair. Não por surpresa, mas por confirmação. Era ele. O mesmo homem que me chamou de inútil estava ligado a uma operação suspeita sob minha jurisdição. A ironia era perfeita, quase poética, mas o dever vinha primeiro. Reforcei a segurança. Determinei que qualquer civil presente fosse tratado conforme o protocolo e mantive o tom impassível. Ninguém ali precisava saber o que aquele nome significava para mim. O comboio foi localizado em uma estrada de acesso restrito, próximo ao litoral. A equipe de solo iniciou o cerco. Eu acompanhava tudo pela tela tática dentro do posto de comando. O rádio transmitia vozes breves, ordens precisas, nenhum ruído desnecessário. Quando as luzes dos veículos surgiram no monitor, senti o mesmo frio que antecede uma decisão crucial. O capitão pediu autorização para a aproximação. Eu assenti e a operação começou. 30 segundos depois, os primeiros homens cercaram os caminhões. Vozes civis ecoaram, confusas. Uma figura masculina, alta, saiu de um dos veículos com os braços levantados. O reflexo das lanternas mostrou o impossível. Marcos. O mesmo terno da festa, agora amassado, manchado de poeira. O mesmo rosto arrogante, mas sem brilho. Falava rápido, tentando se explicar. Dizia que estava ali por engano, que era só um investidor, que não sabia o que transportavam. A equipe o deteve, conforme o protocolo. Do meu ponto de observação, vi tudo em tempo real. A ironia do destino tem o dom de ser precisa e cruel. O homem que zombou de mim estava agora diante de soldados armados, pedindo calma, suando sob a luz artificial. Peguei o rádio e pedi que o levassem até o ponto principal para a identificação. Quando ele chegou, algemado e confuso, os olhos demoraram alguns segundos para me reconhecer. E quando o reconheceram, vi o exato momento em que a arrogância se desfez. Ele tentou sorrir, talvez achando que ainda havia um resquício de mundo civil entre nós. Mas aqui, os papéis eram outros. General Duarte, anunciou o capitão, entregando-me o relatório. Marcos piscou. A voz falhou. General, repetiu, como se a palavra tivesse peso demais para sair da boca. Eu apenas confirmei com a cabeça, sem emoção. Pedi que o soltassem, pois ele seria interrogado formalmente, mas deveria permanecer sob vigilância. O capitão assentiu, cumprindo a ordem sem questionar. Eu, então, me aproximei. Ele cheirava a álcool e medo, um perfume agridoce de vaidade quebrada. Garota de TI, ele murmurou quase sem som. General, corrigi, baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse. Mas pode continuar achando que eu só conserto o Wi-Fi, se isso te fizer se sentir seguro. O olhar dele vagou, perdido entre vergonha e incredulidade. Naquele momento, percebi que o verdadeiro poder nunca precisa se explicar. O silêncio bastava. Dei as ordens finais, autorizei a retirada dos caminhões e determinei a evacuação. O helicóptero pousou novamente, levantando uma nuvem de poeira que cobriu o rosto dele por inteiro. Quando a poeira baixou, ele já não tinha expressão. Só o vazio de quem acabou de descobrir que humilhar alguém pode custar caro quando o universo decide assistir. Subi de volta à aeronave e, antes de fechar a porta, olhei uma última vez para o campo. O homem que me diminuíra estava parado ali, cercado de militares que o ignoravam completamente, sem entender ainda que o episódio da festa era apenas o prelúdio de algo muito maior. Eu fechei a porta, ajustei o capacete e dei a ordem. Decolar. O motor rugiu, o chão se afastou e a cidade começou a se dissolver novamente abaixo de nós. Respirei fundo e deixei o som das hélices me embalar. Estava de volta ao meu lugar. O disfarce civil havia caído e o mundo agora me via como eu sempre fui. A transformação estava completa e ela tinha acontecido sem esforço, sem raiva, apenas com a força silenciosa de quem nunca precisou provar nada. O helicóptero retornou à base com o som das hélices misturando-se ao ruído grave do mar distante, como se o mundo inteiro respirasse sob um mesmo ritmo de ferro e vento. Eu observava a cidade lá embaixo, as luzes se espalhando como um tabuleiro de guerra visto de cima. A operação havia sido concluída com êxito, os caminhões interceptados, os relatórios assegurados, e o homem que horas antes me chamara de garota de TI inútil, permanecia agora sob custódia, aguardando a chegada das autoridades civis.
No rádio, as comunicações fluíam num tom profissional e frio, mas dentro da cabine havia um silêncio quase reverente. A equipe sabia o que tinha acontecido, não em detalhes, mas o suficiente para compreender que aquela missão possuía algo de pessoal, embora ninguém ousasse comentar. Mantive o olhar fixo na tela de navegação, mas minha mente percorria o trajeto de volta, revivendo cada palavra, cada olhar, cada ironia lançada na festa algumas horas antes. Havia uma perfeição sombria naquela coincidência, como se o destino tivesse decidido ensinar uma lição através de mim, não só a ele, mas a todos que confundem delicadeza com fraqueza e silêncio com submissão. Quando o helicóptero pousou novamente, o vento levantou poeira e folhas secas, tingindo o ar de um tom amarelado que parecia encenar o clímax de um filme. A noite havia se tornado mais densa, e o céu parecia carregar a tensão acumulada de tudo o que se desenrolara. Os refletores da base varriam o campo, revelando figuras em movimento, soldados em prontidão e carros oficiais se aproximando. Ao longe, percebi o comboio da polícia chegando para assumir a custódia dos envolvidos. Saí da aeronave com o mesmo passo firme de sempre. O corpo ereto, a expressão neutra. A disciplina não permite gestos de vitória, apenas dever cumprido. Mas havia algo dentro de mim que queimava em silêncio, não por orgulho, mas por justiça. A cada passo, o vento ainda soprava com força, e percebi que alguns civis haviam se reunido perto da entrada da base, curiosos, jornalistas talvez, ou autoridades convidadas de última hora para entender o que se passava. Entre eles, Clara. Não sei como ela chegou ali, mas quando nossos olhos se encontraram, o dela se arregalou com surpresa e uma ponta de admiração. Ela me olhou de cima a baixo, como se tentasse processar a cena. O uniforme escuro, os distintivos reluzindo sob a luz, o comunicador preso ao ombro, a postura rígida de quem dava ordens e não as recebia. O choque dela foi sincero, quase inocente. Aquele contraste, a mulher da festa e a general no comando, era o retrato perfeito de duas realidades que nunca deveriam ter se misturado, mas que naquela noite colidiram de forma irreversível. Marcos foi trazido do veículo de contenção, ainda visivelmente abalado, os cabelos desalinhados, o rosto pálido sob o reflexo das luzes. Tinha perdido o ar de autossuficiência e o discurso eloquente. Agora, cada passo dele era uma tentativa de entender o que estava acontecendo, de reconstruir mentalmente as peças do quebra-cabeça que o destino acabara de desmontar. Quando me viu, parou. O olhar dele vacilou, depois endureceu, depois vacilou de novo. Era como assistir alguém perder a linguagem. Ele abriu a boca para falar, mas nada saiu. O capitão que o escoltava anunciou formalmente: "Suspeito detido para averiguação, senhora." Eu apenas assenti e pedi que o mantivessem ali, próximo, até a chegada da divisão jurídica. Então me voltei para Clara, que continuava imóvel, como se ainda tentasse conciliar a imagem da amiga quieta da festa com a mulher que agora comandava uma base militar. Caminhei até ela devagar. "Você veio?" perguntei, e ela apenas balançou a cabeça. "Recebi uma mensagem da assessoria de imprensa. Falaram em operação, em seu nome, e eu precisei ver com os meus próprios olhos." Sorri de leve, o tipo de sorriso que não revela emoção, apenas compreensão. "Agora você sabe por que eu não podia me explicar naquela festa." Ela deu um passo à frente, o rosto ainda espantado. "Meu Deus, Helena, aquele homem, ele te humilhou e..." A voz dela fraquejou. "E agora ele está aqui, preso." Balancei a cabeça. Não foi minha escolha. Só o destino fazendo o seu trabalho. O barulho das hélices de outro helicóptero se aproximando interrompeu nossa conversa. Era uma aeronave menor, do tipo usada para transporte de autoridades. Quando pousou, o vento foi tão forte que todos precisaram cobrir o rosto. As luzes azuis giravam como em câmera lenta, iluminando os uniformes, as botas, o chão. O som era ensurdecedor, mas havia algo quase cerimonial naquele caos controlado. Vi Marcos encolher os ombros assustado enquanto oficiais desciam da aeronave e se posicionavam em formação. Foi nesse instante que percebi o olhar dos curiosos mudando. As pessoas que estavam por perto, funcionários da base, convidados, observadores, começaram a perceber o peso da cena. Ninguém mais via uma mulher qualquer. Via-se autoridade, respeito e comando. A cada "senhora, sim, senhora", ecoando,
A humilhação da festa era apagada, substituída por uma verdade inegociável. O poder não precisa ser anunciado para existir. Enquanto os oficiais se aproximavam, um deles me entregou o relatório final. General, tudo confirmado. O nome dele consta na lista de sócios controladores da Skylink. As transações indicam participação direta. Eu assinei o documento, o rosto impassível, mas por dentro uma avalanche de memórias me atravessava. Lembrei do riso dele, das piadas, do gesto de apontar o dedo enquanto me diminuía. Era impressionante como, em poucas horas, as posições haviam se invertido de forma tão absoluta. Eu, que fora alvo de desprezo, agora estava diante dele, não com raiva, mas com a serenidade de quem sabe que a justiça mais devastadora é a que acontece naturalmente. Quando ele tentou se aproximar, o capitão o conteve. Senhor, mantenha distância. Ainda assim, ele forçou um passo à frente. Eu não sabia. Não fazia ideia de quem você era. A voz dele saiu trêmula, carregada de um desespero que misturava vergonha e incredulidade. Se eu soubesse, eu nunca teria... Parou, incapaz de completar. Olhei para ele sem responder de imediato. Havia tantas coisas que eu poderia dizer, mas nenhuma seria mais eloquente do que o próprio silêncio. É isso o problema, Marcos. Respondi, enfim. Você só respeita quem sabe quem eu sou. O resto você despreza. Ele tentou argumentar, mas eu já havia virado as costas. Não havia mais nada a ser dito. A chuva começou a cair, fina, quase imperceptível, e o campo iluminado ganhou um brilho de vidro molhado. Os oficiais embarcaram novamente. Os motores voltaram a rugir, e o helicóptero principal ligou suas hélices, levantando o ar em redemoinhos que faziam as bandeiras tremular. Clara recuou, prendendo o cabelo com a mão. Marcos permaneceu imóvel, os olhos fixos em mim, o rosto sendo atingido pelas gotas e pela poeira. Quando subi a rampa metálica da aeronave, ouvi um dos soldados murmurar algo para outro. É por isso que ela é general. Fingiram que eu não ouvi, mas ouvi. Sentei na cadeira de comando, ajustei o fone e olhei pela janela. Lá fora, o homem da festa ainda estava ali, encolhido sob o vento, pequeno diante da máquina que agora simbolizava o que ele jamais entenderia, o poder silencioso da competência. O helicóptero começou a subir, e o barulho se transformou em um rugido constante. As luzes da base se tornaram traços no chão, e o rosto dele desapareceu entre poeira e sombra. O que restou foi apenas a imagem simbólica. A mulher que ele subestimou agora se elevando, literalmente, acima de tudo. O céu, antes opaco, se abriu em tons de cinza e azul. A cidade, vista do alto, parecia um mapa de possibilidades. Lá de cima, nada mais importava. Nem a festa, nem as palavras, nem o passado. Havia apenas o presente absoluto do comando, o som das hélices e a certeza de que o respeito verdadeiro não é conquistado em jantares nem em discursos, mas no silêncio do trabalho feito com perfeição. Enquanto a aeronave seguia em direção à capital, onde eu precisaria entregar os relatórios, fechei os olhos por um momento. Senti o peso de anos inteiros se dissipando. A mulher que entrou naquela festa por educação nunca mais voltaria. Em seu lugar, restava a general que aprendeu a deixar que os fatos falassem por ela. O helicóptero subia cada vez mais, e, entre o ruído do motor e o bater compassado do meu coração, percebi que talvez a verdadeira vitória nunca tivesse sido humilhar o arrogante, mas apenas continuar sendo exatamente quem eu era, apesar de tudo. O dia amanheceu pesado, o tipo de manhã em que o ar parece guardar o eco das coisas que aconteceram na noite anterior. Do alto da janela da base principal, eu via a linha do horizonte se dissolver entre nuvens, helicópteros se afastando, jipes circulando pelo pátio e o som constante das comunicações internas. A operação tinha sido concluída com sucesso, mas o peso da coincidência ainda pairava no ar, denso, quase palpável. O nome de Marcos, o homem que me humilhou na festa, constava em relatórios que agora estavam sob sigilo. O destino tinha dado voltas exatas demais para ser apenas acaso. Eu me sentei à mesa de aço do gabinete, o café ainda quente na caneca, e comecei a reler as transcrições da interceptação. Cada detalhe estava ali, cada assinatura, cada evidência. Ele não era apenas um investidor ingênuo que se envolvera por descuido. Ele era parte do sistema que tentava usar a tecnologia como arma de poder, e o que eu interceptara na noite anterior era uma transação de milhões em equipamentos militares desviados. Um erro que, por ironia, veio à tona exatamente no momento em que ele tentava me reduzir a nada. Do lado de fora, o som dos motores diminuía
à medida que as equipes finalizavam a desmontagem do campo de operações. A vida militar tem esse ritmo. O caos se instala, resolve-se, e logo é absorvido de novo pela rotina de eficiência e silêncio. Mas o que acontecera naquela noite não desapareceria tão fácil. O incidente já havia chegado aos ouvidos do Comando Central e, inevitavelmente, à imprensa. O protocolo de segurança não permitia divulgar nomes, mas rumores viajam mais rápido que rádio. Jornalistas estavam acampados na entrada da base, e as primeiras manchetes já circulavam. Empresário influente detido em operação das Forças Armadas. Investigação aponta envolvimento de civis em transporte militar clandestino. Eu lia tudo com a serenidade de quem entende que a verdade tem um tempo próprio para se revelar. Por volta das 9 da manhã, o general supervisor me chamou para uma reunião na ala administrativa. Ele era um homem de fala pausada, olhar firme, e, ao contrário da maioria, nunca duvidou da minha capacidade. Duarte, o caso Skylink vai repercutir, disse, ajeitando os óculos. Já estão perguntando sobre sua presença na operação. Quer que emitamos uma nota formal? Pensei por alguns segundos antes de responder. Não, senhor. Quanto menos explicações, melhor. Os fatos falam por si. Ele assentiu, meio sorriso contido. Você sempre foi boa em deixar os fatos falarem. A conversa terminou ali, e quando saí da sala, a sensação de encerramento se misturava a uma leve inquietude. Eu sabia que, em algum lugar, Marcos estava percebendo o tamanho do abismo em que havia caído. Pouco antes do meio-dia, enquanto revisava os documentos para enviar à corregedoria, o interfone tocou. Era o capitão da equipe de escolta. General, o civil detido está pedindo para falar com a senhora. A voz dele trazia hesitação. Disse que é urgente. Olhei para a tela do computador por alguns segundos, o cursor piscando sobre uma linha de texto, e depois respondi. Conduza-o à sala de interrogatório. Darei 15 minutos. Quando entrei, ele estava sentado, algemado, os cotovelos apoiados na mesa de metal. Não parecia o mesmo homem da festa. O terno estava amarrotado, o rosto sem cor, os olhos fundos, como se a noite inteira tivesse se transformado num pesadelo do qual ainda tentava acordar. Quando me viu, tentou se levantar, mas o oficial o impediu. Pode deixar, soldado, eu disse, e o oficial saiu, fechando a porta atrás de si. O silêncio que ficou entre nós era espesso, quase sólido. Ele respirou fundo, as mãos tremendo levemente. General, eu não sabia que a senhora era... Quem é? E fiquei em pé, sem me aproximar. E isso muda o quê? Perguntei. Ele engoliu seco. Tudo. Se eu soubesse, jamais teria dito aquelas coisas. O modo como ele falou, aquelas coisas, me fez perceber que ainda não entendia. Ele não pedia desculpas pelo preconceito. Pedia por ter ofendido alguém que agora descobrira ser importante. Então o problema não foi o que você disse, mas a quem disse. Ele baixou o olhar, incapaz de negar. Eu errei, general. Foi ignorância, arrogância, sei lá. Às vezes a gente fala sem pensar. Cruzei os braços estudando-o. Você pensa sim, Marcos. E pensa demais em como se parecer melhor que os outros. É isso que te guia. O poder, o prestígio, a aparência. Mas sabe qual é o problema da aparência? Ela não se sustenta diante do som de um helicóptero descendo. Ele ergueu o olhar, o rosto corado de vergonha. A senhora não vai acreditar em mim, mas eu admiro pessoas como você. Sorri de leve, um sorriso sem alegria. Você não me admira, Marcos. Você me teme, e isso não é respeito, é covardia. Ele não respondeu. Ficou apenas ali, com o peso das palavras pairando entre nós, enquanto eu recolhia a pasta de relatórios. Quando me virei para sair, ele perguntou quase num sussurro. O que vai acontecer comigo? Parei na porta, sem olhar para trás. O que sempre acontece a quem acredita estar acima das regras. E saí. Horas depois, o comunicado oficial foi liberado. A Operação Alvorada de Aço, como havia sido batizada, seria lembrada como uma das mais eficientes ações conjuntas entre as forças de campo e o setor de inteligência cibernética. Nenhum nome civil foi citado, mas bastou a sigla da empresa para que o resto do país ligasse os pontos. Em poucas horas, a imagem de Marcos, antes estampando capas de revistas de negócios, estava nas manchetes por motivos opostos. As redes sociais se encheram de comentários, especulações, teorias. Alguns o defendiam, outros o crucificavam. Eu assistia a tudo de longe, sem me envolver. Para mim, aquilo era apenas a consequência natural do equilíbrio sendo restabelecido. No fim da tarde,
Precisei participar de uma coletiva de imprensa improvisada. O salão principal da base estava lotado de jornalistas, câmeras, flashes e microfones. Entrei em silêncio, o uniforme impecável, o cabelo preso, cada passo medido com precisão. O burburinho cessou assim que me viram. Os flashes começaram. Eu caminhei até o púlpito, ajustei o microfone e comecei a falar. A operação concluída ontem à noite faz parte de um conjunto de ações preventivas de segurança nacional. Nosso dever é proteger este país de qualquer ameaça, interna ou externa. Nenhum de nós está acima das leis. E é só isso que precisa ser dito. Não mencionei nomes, nem detalhes, nem o que havia acontecido na festa. Mas algo no meu tom, na postura, no silêncio que seguia cada frase, transmitia mais do que qualquer explicação. Eu vi nos rostos diante de mim a mistura de respeito e espanto, como se todos ali percebessem, mesmo sem entender completamente, que havia algo maior por trás daquela história. Quando terminei, saí do salão por uma porta lateral. Clara me esperava no corredor, as mãos entrelaçadas, um olhar que oscilava entre orgulho e incredulidade. Você virou notícia, Helena. O país inteiro está falando de você. Dei um meio sorriso. Não estão falando de mim. Estão falando de um uniforme. Não, ela disse. Estão falando de uma mulher que não precisou levantar a voz para calar um homem. As palavras dela ficaram ecoando enquanto caminhávamos pelo corredor iluminado por lâmpadas frias. Naquela noite, o helicóptero me levou de volta à capital. Lá de cima, as luzes da cidade pareciam pulsar no mesmo ritmo do meu coração. Pensei em tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. O salão dourado, o riso, a humilhação, o vento levantando poeira, a voz dele chamando o general. E percebi que, no fundo, não havia vingança. Havia apenas verdade. A verdade tem o poder de se impor sem esforço, como o som de uma hélice que se ouve mesmo quando tentam abafar. Fechei os olhos e deixei o barulho do motor preencher o silêncio. O mundo civil e o militar haviam colidido por acaso, mas daquela colisão nasceu algo que nenhuma festa, nenhuma piada, nenhum preconceito poderia apagar. A imagem de uma mulher que não precisava provar quem era, apenas existir era o bastante. Quando o helicóptero pousou e as hélices começaram a desacelerar, um vento suave invadiu a cabine, levantando uma mecha solta do meu cabelo. Eu a prendi atrás da orelha e olhei para o horizonte. O sol se escondia devagar e o céu assumia um tom dourado avermelhado, o mesmo da taça de vinho quente que eu deixara na festa, horas antes, quando ainda era só uma garota de TI. Sorri sozinha. O mundo tinha uma maneira curiosa de equilibrar as coisas, às vezes com justiça, às vezes com ironia, e quando o silêncio é mantido o suficiente, com as duas ao mesmo tempo. Nos dias que seguiram a coletiva, o país parecia respirar sob uma tensão silenciosa, como se cada manchete carregasse o eco do nome que ninguém ousava dizer abertamente. A empresa Skylink se tornou sinônimo de escândalo, e dentro dela, o nome de Marcos se espalhou como uma sombra. A imprensa, faminta por símbolos, encontrou nele o rosto perfeito da queda. O empresário que construiu sua imagem em eventos e aparições, reduzido agora a um investigado em silêncio. Eu acompanhava tudo de longe, nas margens seguras do protocolo militar, sem me pronunciar, sem negar, sem confirmar. Aprendi cedo que, no campo de batalha e na vida pública, o silêncio é a melhor estratégia quando o inimigo está ocupado se afogando nas próprias palavras. E Marcos, fiel ao próprio ego, falava. A primeira entrevista dele aconteceu 3 dias após a operação. Foi transmitida ao vivo em um canal de televisão que adorava dar palco a confissões. Lembro de ter assistido à gravação em meu escritório, sozinha, com o som baixo. A imagem mostrava um homem abatido, visivelmente cansado, mas ainda tentando sustentar uma postura de vítima. Eu estava no lugar errado, na hora errada, dizia, as mãos inquietas sobre a mesa. Fui enganado por pessoas que usaram o nome da minha empresa sem meu consentimento. O entrevistador fazia perguntas neutras, mas o público já não acreditava. O rosto dele tremia quando mencionava o exército. O olhar vacilava quando alguém citava a general. Era nítido que, mesmo sem nomes, ele sabia que a figura dele havia sido reduzida a de um símbolo patético de arrogância punida. Cada gesto parecia carregado de medo, o medo que nasce quando se percebe que o poder, tão cultuado, é uma ilusão mantida por aplausos frágeis. Enquanto ele tentava reconstruir sua reputação diante das câmeras,
Eu estava em outra sala, muito diferente, cercada de relatórios, mapas e comunicações internas. A rotina havia voltado. As ordens precisavam ser dadas, as operações seguiam, e a vida militar, implacável, não esperava que ninguém processasse emoções. Ainda assim, havia momentos em que a lembrança da festa me surgia como um relâmpago breve. A risada, o tom de voz, a sensação do vinho quente na boca enquanto eu o deixava falar, tudo isso agora parecia pertencer a outra pessoa. Uma versão antiga de mim que observava o passado com distância. O tempo tem o dom de transformar humilhações em degraus. Na semana seguinte, a investigação se aprofundou. Documentos apreendidos nos caminhões revelaram esquemas complexos de desvio de tecnologia, contratos falsificados e transferências ilegais. Marcos foi citado nominalmente nos autos. As provas eram inegáveis. Seus advogados tentaram abafar, mas quanto mais tentavam esconder, mais detalhes vazavam. As redes sociais se tornaram um tribunal. Antigos parceiros se afastaram. Revistas removeram entrevistas antigas. Empresas cancelaram contratos. O homem que adorava holofotes começou a desaparecer dos próprios círculos. Vi fotos dele surgirem na imprensa. Cabelos desalinhados, expressão perdida. Sem os ternos caros, sem o sorriso ensaiado. O colapso de quem construiu tudo sobre aparência é sempre o mais ruidoso, porque não há estrutura real sustentando. Eu não sentia prazer em vê-lo cair. Sentia apenas a estranha serenidade de quem vê a gravidade cumprir sua função. Naquela época, um jornalista tentou me contatar. General, gostaríamos de ouvir sua versão da história. Recusei. A minha versão estava escrita nos fatos, e os fatos não precisavam de intérprete. No fundo, sabia que qualquer palavra minha seria usada para transformar justiça em vingança, e eu não precisava de vingança. Já tinha paz, mas o destino, que parecia decidido a me testar, ainda não tinha encerrado a história. Um mês após a operação, fui convocada para uma audiência de rotina no Ministério da Defesa, onde precisaria prestar depoimento formal sobre as decisões da noite da interceptação. A sala era ampla, fria, com paredes cobertas por bandeiras e retratos. Enquanto revisava as anotações, ouvi o burburinho de outros depoentes chegando. Quando a porta se abriu e Marcos entrou escoltado por 2 oficiais, percebi o quanto o tempo havia o destruído. O olhar era vazio, o passo hesitante, o orgulho desfeito. Ele evitou me encarar, mas o constrangimento pairava no ar. Sentou-se alguns metros à frente, as algemas discretas escondidas sob a mesa, e esperou o início da sessão. O presidente da mesa abriu os trabalhos com formalidade. Perguntas técnicas, respostas curtas. Tudo corria conforme o protocolo, até que um dos conselheiros perguntou sobre a festa. Alguém havia incluído o evento no relatório, talvez para entender como um encontro social se conectava a uma operação militar. Marcos olhou na minha direção, hesitante, e respondeu com a voz baixa. Eu não sabia quem ela era. A frase ecoou no salão, carregada de vergonha e ironia. O conselheiro insistiu. E o que exatamente o senhor disse a ela? Ele engoliu seco, olhou para mim e murmurou algo que poucos ouviram. O conselheiro pediu que repetisse. E então, pela primeira vez, ele pronunciou em voz alta, diante de todos. Eu a chamei de garota de TI inútil. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum ruído, nenhum movimento. Apenas o som distante do ar-condicionado. Ele abaixou a cabeça. Eu permaneci imóvel, o rosto sereno, as mãos apoiadas sobre a mesa. O conselheiro anotou algo e seguiu com a próxima pergunta. Na saída, enquanto caminhava pelo corredor de mármore, ouvi passos apressados atrás de mim. Era Marcos. Os guardas o permitiram chegar perto por alguns segundos. General, por favor. Parei, sem me virar. Eu não estou pedindo nada, só quero que saiba que eu entendi. Virei o rosto levemente, o suficiente para encará-lo de lado. Entendeu o quê? Perguntei. Ele hesitou. Que o respeito que eu fingia ter pelos outros era só medo disfarçado, e que o verdadeiro poder não tem som. Permaneci em silêncio. O olhar dele era sincero, ou talvez apenas cansado demais para mentir. Eu perdi tudo, continuou. E talvez eu mereça. Só espero que um dia consiga olhar para mim sem nojo. Respirei fundo. Eu nunca tive nojo, Marcos. Só pena. E saí. Nos meses seguintes, o nome dele desapareceu completamente das notícias. A Skylink foi vendida, as dívidas absorvidas. E ele, segundo rumores, mudou-se para o interior,
tentando recomeçar longe dos holofotes que tanto amava. Às vezes, Clara me mandava mensagens com pequenos recortes de jornais ou comentários, perguntando se eu já o tinha perdoado. Eu respondia sempre o mesmo: não há nada para perdoar. O que aconteceu foi apenas consequência. Porque, no fundo, a justiça que realmente muda alguém não é a que vem das leis, mas a que nasce da vergonha. Aquela que o obriga a se olhar no espelho e reconhecer o próprio reflexo sem os disfarces. Naquela época, recebi uma condecoração discreta pelo êxito da operação. O general supervisor me chamou em seu gabinete e disse: "O país dorme tranquilo porque pessoas como você fazem o que precisa ser feito." Agradeci, mas saí do salão com o mesmo silêncio com que entrei. A glória nunca me atraiu. Eu sempre preferi a paz que vem depois do dever cumprido. Certa noite, semanas depois, enquanto caminhava sozinha pela área da base, vi o helicóptero estacionado sob o luar. As hélices imóveis pareciam adormecidas, mas o som do vento passando entre elas criava um sussurro metálico. Sentei na escada lateral e fiquei observando o reflexo das luzes na fuselagem. Foi ali que percebi o que realmente havia acontecido. Aquela história nunca foi sobre vingança. Foi sobre equilíbrio, sobre o peso exato de cada palavra dita num mundo que ainda acredita que poder tem gênero. E naquele equilíbrio restaurado, havia espaço apenas para o silêncio. Fechei os olhos e ouvi, em memória, a frase dele ecoando na festa: "Garota de TI inútil." E depois, sobreposta, a voz grave do sargento na noite da operação: "General, ordens." Duas vozes separadas por poucas horas e por um abismo de verdade. Uma tentativa de me reduzir e uma afirmação do que eu sempre fui. Respirei fundo e deixei o som se dissipar no vento. Não havia mais nada a provar. O arrogante havia colapsado. Não por minha ação, mas pelo peso natural do próprio eco. O tempo passou com o ritmo exato que as mudanças verdadeiras têm. Lento, silencioso e implacável. As manchetes que um dia ecoaram o nome de Marcos foram substituídas por novos escândalos, novas crises, novas distrações. O país, como sempre, seguiu em frente, e o que antes era ruído tornou-se apenas poeira de memória. Eu voltei à rotina com a mesma disciplina de sempre, mergulhada em operações, relatórios e inspeções. O uniforme continuava a pesar sobre os ombros, com a responsabilidade de quem carrega histórias que nunca chegam ao público. Às vezes, à noite, caminhando pelos corredores da base, eu ainda sentia o eco do helicóptero cortando o céu, como se o vento daquelas hélices ainda me acompanhasse, lembrando quem eu era quando o silêncio precisou se transformar em ordem. Foi num dia comum, de céu limpo e ar frio, que o passado resolveu reaparecer. Eu estava em uma conferência de integração militar, um evento discreto, voltado à cooperação entre forças e civis em projetos sociais. Uma tentativa de aproximar o exército da comunidade. O salão era amplo, repleto de uniformes e ternos escuros, vozes medidas, cumprimentos protocolares. Eu caminhava entre mesas e painéis, avaliando relatórios, quando vi, à distância, uma figura que me fez interromper o passo. Não reconheci de imediato, mas havia algo familiar no modo como ele segurava os papéis, no gesto hesitante, na postura que tentava parecer firme, mas não convencia. Quando ele se virou, o tempo pareceu dar uma volta inteira sobre si mesmo. Marcos. O rosto estava mais magro, o cabelo grisalho nas têmporas, o olhar diferente. Não havia arrogância, apenas um cansaço resignado. Vestia um terno simples, sem gravata, e carregava uma pasta gasta. Fiquei alguns segundos observando, antes de alguém me chamar. "General Duarte, o senhor diretor do projeto civil quer apresentar um novo colaborador." O destino, com sua pontaria infalível, decidiu que aquele seria o momento. Caminhei até a mesa e ele se endireitou tentando esconder o desconforto. Quando o diretor o apresentou, a ironia veio travestida de casualidade. "General, este é Marcos Silveira. Está colaborando conosco na parte de infraestrutura. Um talento técnico raro." Eu estendi a mão. Ele hesitou. Depois apertou a minha, rápido, como quem toca uma lembrança perigosa. "Prazer, senhora", murmurou, a voz quase apagada. "O prazer é todo meu", respondi sem alterar o tom. O diretor, alheio à tensão invisível, continuou falando sobre o projeto, mas minhas palavras se tornaram automáticas.
Eu via apenas o homem diante de mim, o mesmo que um dia me olhou com desprezo e riu de algo que não entendia. Agora, diante dos mesmos olhos, ele não ria mais. Durante a apresentação, percebi que Marcos evitava me encarar diretamente. Falava com o diretor, com os técnicos, mas cada vez que eu fazia uma pergunta, sua voz falhava. A diferença era gritante. O homem que antes dominava a sala com voz alta, agora mal conseguia sustentar uma frase. Quando a reunião terminou, ele se afastou discretamente, pegando o corredor lateral. Esperei alguns minutos antes de segui-lo. O instinto não era de revanche, era de fechamento. Alguns ciclos precisam ser encerrados com palavras, outros, com ordens. Encontrei-o no pátio externo, sentado num banco, observando o movimento das bandeiras tremulando sob o vento. Aproximei-me sem pressa, as botas fazendo som firme contra o piso. Ele se levantou, surpreso, as mãos nervosas ajustando o paletó. General, disse inclinando levemente a cabeça, a formalidade improvisada de quem não sabe como se portar. Fiquei diante dele, mantendo o olhar calmo. Não sabia que você estava trabalhando aqui, ele respirou fundo. Preciso recomeçar de algum jeito. Aceitei qualquer função que me oferecessem. Havia verdade na voz dele, e uma ponta de algo que eu ainda não tinha ouvido antes. Humildade. Por alguns segundos ficamos em silêncio, observando o vento empurrar as bandeiras contra o mastro. O destino tem um humor peculiar, não acha? Perguntei por fim. Ele sorriu sem graça. Diria que tem senso de ironia. Cruzei os braços. Você aprendeu algo com tudo isso, Marcos? Ele demorou para responder. Aprendi que o respeito não se exige, se demonstra, e que o poder que não vem da competência é o mais frágil de todos. Assenti, mantendo o rosto neutro. Bom começo. Ele pareceu reunir coragem antes de continuar. General, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas queria que soubesse que aquela noite me persegue. As palavras que eu disse, elas me envergonham todos os dias. A voz dele tremeu, e por um instante, vi não o homem arrogante, mas alguém despido da própria armadura. O problema é que, quando o mundo começa a te aplaudir, você acredita que não precisa mais ouvir ninguém. E agora? Perguntei. Agora eu só quero ouvir. Houve uma pausa. Olhei para o horizonte, onde o céu começava a mudar de cor com a aproximação da tarde. Então ouça, disse. Ele ergueu o olhar, atento. A ordem é simples, Marcos. Reconstrua o que destruiu. Não falo da empresa nem da reputação. Isso não me interessa. Falo de algo maior. Pegue o que restou de você e transforme em algo útil para alguém além de si mesmo. Encontre um propósito que não tenha seu nome escrito no topo. É a única maneira de devolver dignidade ao que perdeu. Ele me encarou em silêncio, os olhos marejados como se esperasse uma sentença mais dura, e recebesse, no lugar disso, um fardo. É isso? Perguntou. Essa é a ordem. É a única que vale a pena seguir. Ficamos ali por alguns instantes, o vento empurrando o tempo para frente. Ele assentiu devagar, depois colocou a mão no peito, um gesto involuntário de respeito. Sim, senhora. Eu dei um passo para trás e o observei se afastar, caminhando devagar, cada passo medido, como quem carrega o peso da própria redenção. Nos meses seguintes, soube, por meio de relatórios e notícias menores, que ele havia se dedicado de verdade ao projeto. Trabalhou com veteranos, organizou oficinas de reinserção social para ex-militares e civis desempregados, ajudou a implantar programas de capacitação tecnológica. Não falava de si, não dava entrevistas, apenas fazia. Às vezes, recebia relatórios com seu nome no rodapé, discreto, sem alarde. Eu os lia e guardava. Um ano depois, durante uma cerimônia de encerramento de um desses programas, nossos caminhos se cruzaram novamente. Ele estava na plateia, sentado ao lado de outros civis, de roupa simples, quase anônimo. Quando a solenidade terminou, me aproximei para cumprimentar os participantes. Quando cheguei até ele, ele se levantou, firme, e me olhou com serenidade. Cumpri sua ordem, disse. Eu o estudei por um segundo. Havia paz no rosto dele, uma calma que não existia antes. Então você entendeu o propósito. Ele assentiu. Entendi que às vezes a maior punição é ter de se tornar alguém melhor. Sorri. Nesse caso, missão cumprida. Ele riu de leve, o riso sincero de quem já não precisa provar nada. Posso fazer uma pergunta, general? Claro. A senhora já perdoou? Pensei antes de responder. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, Marcos. É só parar de carregar o peso. E eu já deixei o peso lá atrás.
Ele estendeu a mão. Apertei-a firme, e por um breve instante, o som de um helicóptero distante cortou o céu. Ambos olhamos para cima, e o reflexo da luz se espalhou sobre nós como uma lembrança. Sabe, ele disse, aquela noite, quando o helicóptero pousou, foi a primeira vez que eu entendi o que é realmente respeitar alguém. Não porque a senhora tinha poder, mas porque tinha silêncio. E o silêncio é o som de quem sabe o próprio valor. Dei um meio sorriso. Então aprenda a usá-lo. Ele assentiu, e quando me afastei, percebi que o passado, enfim, havia se dissolvido. O arrogante de antes já não existia. O homem diante de mim era outro, moldado pelo peso do que aprendeu. A humilhação pública havia se transformado em lição, e a vingança silenciosa em algo mais profundo. Justiça equilibrada. Naquele fim de tarde, o vento voltou a soprar forte. As bandeiras tremulavam, e o sol refletia no metal do helicóptero estacionado ao fundo. Caminhei até ele, toquei a fuselagem fria e deixei que o som distante das hélices imaginárias preenchesse o ar. Era como se o tempo voltasse ao início, aquela noite em que um homem riu de uma mulher sem saber que ela comandava exércitos. Só que agora, o riso havia se transformado em reverência, e a ordem final havia sido dada: reconstruir, servir, calar. 3 verbos que resumem toda forma de poder verdadeiro. O tempo é o único comandante que ninguém contesta. Ele dita ritmos, apaga vestígios, e quando finalmente silencia o barulho das batalhas, o que resta não são troféus, mas as marcas do que foi aprendido. Desde o reencontro com Marcos, algo em mim havia se assentado. Era como se o círculo que começou naquela festa, com uma taça de vinho e uma humilhação casual, tivesse finalmente se fechado. O passado, que por tanto tempo foi um peso invisível sobre os ombros, agora era apenas lembrança. E lembranças, quando se tornam neutras, deixam de doer. Os meses seguintes transcorreram em uma calma quase estranha. As operações diminuíram de intensidade, e eu fui designada para coordenar programas estratégicos voltados à formação de jovens oficiais. Era uma fase diferente da carreira. Menos campo, mais mentoria. Passei a ocupar um gabinete com janelas amplas, onde a luz da manhã entrava sem pedir permissão, iluminando as pilhas de documentos e as medalhas antigas. Às vezes, durante as primeiras horas do dia, eu observava os cadetes marchando na pista de treinamento e me lembrava de quando era uma deles, uma garota magra, obstinada, que acreditava que o silêncio era a única forma de sobreviver. Agora, com o tempo e as cicatrizes, eu entendia que o silêncio não era apenas escudo, mas também ponte entre o que fomos e o que nos tornamos. Foi nesse período que recebi uma carta, um envelope simples, sem remetente, com uma caligrafia que reconheci de imediato. Dentro, um bilhete curto, direto. Cumpri sua ordem. As oficinas cresceram. Há uma nova turma começando, com 20 veteranos e 10 civis. A senhora tinha razão. Reconstruir é mais difícil do que destruir, mas é o único caminho possível. M. Guardei o bilhete na gaveta superior da mesa, entre relatórios e lembranças, e por um instante senti uma leveza rara. Havia algo profundamente simbólico naquele gesto. O homem que um dia me reduziu, agora usava a mesma energia para elevar outros. Eu não precisava responder. A lição tinha se cumprido sozinha. Naquela tarde, fui convidada para falar a um grupo de cadetes. A sala estava cheia, e o ar tinha aquele cheiro metálico de farda nova e chão encerado. Eu caminhei até o centro, sem papéis, sem discurso escrito. Falei de liderança, de disciplina, mas acima de tudo de respeito. Não o respeito imposto pela hierarquia, e sim o que nasce do reconhecimento silencioso da competência. A força sem humildade é fraqueza disfarçada, disse, observando os rostos atentos à minha frente. E o poder que precisa ser gritado nunca foi verdadeiro. Enquanto falava, percebi que as palavras não eram apenas para eles, eram para mim também. Eu as repetia como quem reafirma uma promessa feita ao próprio passado. Depois da palestra, uma jovem cadete se aproximou. Tinha o rosto marcado pelo mesmo tipo de determinação que eu via no espelho anos atrás. General, posso fazer uma pergunta? Disse. Claro. Como a senhora consegue manter a calma quando é subestimada? Eu ainda perco o controle. Sorri, porque reconheci a dor por trás daquela pergunta.
porque aprendi que o reconhecimento que vem rápido se perde rápido também. O verdadeiro respeito demora, mas quando chega, permanece. Ela assentiu, os olhos brilhando, e naquele olhar vi um reflexo do que eu fui. Talvez essa fosse a verdadeira herança de tudo. Inspirar outras mulheres a compreender que dignidade não é algo que se pede, é algo que se carrega, mesmo quando o mundo finge não ver. As semanas se tornaram meses, e a rotina militar, com sua precisão quase matemática, seguia firme. Mas havia algo diferente em mim, uma serenidade nova, uma ausência de urgência. O passado não me perseguia mais. Em certas noites, eu ainda sonhava com o helicóptero pousando. O vento, a poeira, o som das hélices cortando o silêncio da festa. Mas nesses sonhos já não havia raiva. Havia apenas uma imagem clara, a mulher que um dia foi humilhada agora observando o próprio reflexo, não com orgulho, mas com gratidão. Numa dessas noites, fui chamada para representar o exército em uma cerimônia civil. O tema era Mulheres no Comando, e embora eu evitasse eventos públicos, aceitei. O auditório estava lotado, com empresários, jornalistas e estudantes. Ao subir ao palco, percebi rostos conhecidos entre a plateia, e um, em particular, prendeu meu olhar. Marcos, sentado nas fileiras do meio, discreto, sem pompa, aplaudindo com serenidade. O destino, mais uma vez, desenhara sua ironia. Ele estava ali, não como figura de escândalo, mas como convidado, agora representante de um projeto de reintegração social apoiado pelo Exército. Quando meu nome foi anunciado, o público se levantou em aplausos. Aplausos não pela história, mas pelo símbolo. Peguei o microfone e respirei fundo. Durante muito tempo, eu confundi silêncio com fraqueza. Comecei. Acreditava que, para ser ouvida, eu precisaria gritar. Depois aprendi que o verdadeiro poder está em permanecer firme, mesmo quando o mundo tenta nos apagar. Aprendi também que humilhar alguém nunca eleva ninguém, apenas revela quem realmente somos. Fiz uma pausa. O salão estava quieto. Hoje, falo não como quem venceu uma guerra, mas como quem aprendeu a não lutar as que não valem a pena. Ao descer do palco, cruzei novamente o olhar de Marcos. Ele se levantou discretamente e fez um gesto simples. Levou a mão ao peito e inclinou a cabeça, como um soldado diante de um superior. Não havia necessidade de palavras. Eu respondi com um leve aceno e continuei andando. Era ali, naquele instante silencioso, que tudo se encerrava de fato. Nos dias seguintes, a vida voltou ao ritmo habitual, mas a lembrança daquela noite permaneceu. O helicóptero, que antes representava poder e revelação, agora simbolizava algo mais profundo. O ciclo da vida que se renova a cada aprendizado. Eu entendi, enfim, que não há vitória maior do que a paz com o próprio passado. A humilhação, a operação, a revelação pública, o colapso do arrogante e a ordem dada, tudo isso foi apenas o caminho até um ponto simples. O reconhecimento de que o respeito verdadeiro nasce quando a justiça é feita sem precisar ferir. Certa manhã, enquanto caminhava pela pista da base, ouvi o som de hélices cortando o ar. Um novo helicóptero de treinamento se aproximava, conduzido por uma turma de jovens oficiais. Parei para observar. A poeira subiu, o vento balançou o casaco, e por um instante, vi refletido nas janelas da aeronave o que aquela trajetória havia sido, uma jornada de silêncio, força e transformação. Quando o helicóptero pousou e os cadetes saltaram, um deles, ao me ver, endireitou a postura e gritou: "General Duarte, permissão para me apresentar." Sorri, concedida, e naquele sorriso havia tudo: a dor, o orgulho, o perdão e a certeza de que o ciclo estava completo. Caminhei de volta ao gabinete com o som distante das hélices ainda vibrando no ar. No fundo da gaveta, o bilhete de Marcos continuava guardado, dobrado com precisão militar. Não como lembrança de dor, mas como testemunho de aprendizado. As pessoas mudam, pensei, quando o tempo as obriga a se ouvir no silêncio que deixaram. E talvez no fim, essa fosse a maior lição de todas. O silêncio que antes era defesa se tornara legado, e nenhum helicóptero, por mais alto que voasse, poderia sobrepor o som da consciência em paz. A vida tem uma maneira curiosa de devolver o que tirou. Nunca da mesma forma, mas com uma precisão quase poética. Meses se passaram desde a cerimônia, e embora o tempo tivesse apagado os rastros públicos do escândalo, dentro de mim restava uma marca que o esquecimento não toca. A certeza de que toda ferida que não se vinga
amadurece em sabedoria. A rotina militar seguia seu ritmo exato. O toque das sirenes, as reuniões matinais, o som ritmado dos cadetes marchando ao amanhecer. Eu havia aprendido a amar o silêncio desses rituais. Eles me lembravam que o verdadeiro poder é discreto, constante, feito de gestos que ninguém aplaude, mas que mantém o mundo funcionando. A nova geração de oficiais me via com uma reverência que às vezes me constrangia. A senhora é uma lenda viva, diziam, e eu sorria sem corrigir, mas por dentro sabia que lenda nenhuma sobrevive sem dor. Nas noites mais longas, quando o quartel dormia e o eco dos passos sumia nos corredores, eu voltava a escrever. Um hábito antigo, resgatado do tempo em que a solidão era o único interlocutor. Não eram relatórios nem anotações técnicas. Eram lembranças, fragmentos do que aprendi nas 2 décadas de serviço, reflexões sobre liderança, silêncio, culpa e redenção. Nunca pensei em publicar. Escrever era uma forma de esvaziar a mente para que o coração permanecesse limpo. Numa dessas noites, enquanto o som distante dos helicópteros se misturava ao vento, decidi abrir o bilhete de Marcos pela última vez. A caligrafia trêmula, o papel já amarelado, e aquela frase que ainda pulsava. Reconstruir é mais difícil do que destruir. Senti uma estranha gratidão. Ele tinha cumprido sua parte, e sem perceber, me ajudado a cumprir a minha. Entender que o perdão não é um gesto de piedade, mas de autoconservação. Fechei o bilhete, dobrei-o com cuidado e o guardei dentro de um livro, entre páginas que falavam sobre ética e comando. Depois, apaguei a luz e deixei que o silêncio preenchesse o quarto como um manto. O amanhecer seguinte foi diferente. O céu estava aberto, o sol nascendo sem pressa sobre as montanhas, e um vento morno atravessava o campo da base, carregando o cheiro de terra e combustível. Um helicóptero aguardava na pista, não para combate, mas para um sobrevoo de inspeção sobre áreas costeiras. Era uma missão leve, quase simbólica, e aceitei sem hesitar. Ao caminhar até a aeronave, senti uma calma que há muito não experimentava. O som das hélices ganhando força me trouxe de volta todas as lembranças. O primeiro voo, a primeira missão, o primeiro medo, e também aquele outro voo, o da noite em que o destino resolveu revelar quem eu era diante de todos. A diferença é que agora não havia plateia, nem ruído de aplausos, nem olhos espantados. Havia apenas eu, o vento e o céu. O copiloto, um tenente jovem, me cumprimentou com um sorriso. Pronta, general, respondi com um aceno, ajustando o fone. A aeronave subiu lentamente, o chão se afastando, e a base foi ficando pequena, até virar um conjunto de linhas e sombras. Lá de cima, tudo parecia simples. A vastidão transformava problemas em detalhes e lembranças em traços apagados. À medida que ganhávamos altitude, o sol atravessou o vidro da cabine e se espalhou pelo painel. A luz dourada cobria minhas mãos e refletia nos distintivos. Por um instante, tive a sensação de que o tempo havia parado ali, como se cada minuto vivido convergisse para aquele exato ponto entre céu e terra. O rádio transmitia coordenadas, vozes breves, o som familiar das comunicações, mas dentro de mim reinava um tipo de silêncio que não pesa. O silêncio maduro de quem já lutou o suficiente. Olhei pela janela e vi o mar se estendendo até onde a vista alcançava, calmo, quase imutável. Lembrei das palavras do meu pai, ditas antes de eu entrar para a academia. O uniforme vai te dar força, mas também vai te testar. Vai ver o pior das pessoas, e se for sábia, o melhor de si mesma. Naquele instante, percebi que ele tinha razão. O pior dos outros me revelou o melhor de mim. O helicóptero avançava sobre a costa, e cada curva do horizonte parecia contar um capítulo da minha história. Pensei em todos que cruzaram o meu caminho, colegas, superiores, subordinados, até inimigos. Cada um me ensinou algo sobre o peso da palavra general. Ser general não era mandar, era responder, por vidas, por decisões, por erros. Era ser o ponto de equilíbrio entre a rigidez da ordem e a humanidade da compaixão. A mulher que um dia engoliu o insulto de um homem em uma festa não existia mais, mas, de certa forma, ela ainda estava ali, dentro de mim, lembrando que o poder não nasce no posto, e sim no momento em que escolhemos não reagir com raiva. Depois de quase 1 hora de voo, pedimos autorização para sobrevoar a antiga região industrial onde funcionava a sede da Skylink. O lugar estava abandonado,
silencioso, apenas estruturas de ferro corroído e vidros quebrados refletindo o sol. Olhei para baixo e, por um segundo, senti o eco de tudo o que aconteceu. Aquele prédio era o esqueleto de uma era, o monumento involuntário da arrogância humana, mas também era o ponto exato onde as histórias se encerram quando aprendem a não repetir seus erros. Pedi ao piloto que diminuísse a velocidade, apenas para observar melhor. Lá embaixo, entre escombros e mato, uma faixa improvisada trazia o logotipo de um novo projeto. Centro de Reintegração e Treinamento Técnico. Projeto Horizonte. Sorri sozinha. Marcos havia cumprido a ordem até o fim. O passado agora servia de alicerce para o futuro. Ao retornar para a base, o sol já começava a se esconder, tingindo o céu de laranja e cobre. O helicóptero pousou com suavidade, e o barulho das hélices foi diminuindo até se transformar em silêncio. Desci devagar, senti o chão firme sob os pés e respirei fundo. Não havia mais peso, nem sombra, nem dívida. Apenas a sensação leve de missão encerrada. Caminhei até o portão, onde um grupo de cadetes me aguardava para um treinamento noturno. Eles se alinharam instintivamente quando me viram, e um deles, o mais jovem, ergueu a voz. General Duarte, permissão para iniciar as instruções. Respondi com firmeza, mas com um tom que misturava autoridade e ternura. Permissão concedida, cadete. E lembrem-se, o respeito é aprendido no silêncio. Enquanto eles marchavam, o vento trouxe o som distante das hélices de outra aeronave. Talvez uma patrulha, talvez apenas eco. Olhei para o céu e vi uma linha de luz cruzando o azul escuro. Por um instante, fechei os olhos e deixei que o som me envolvesse. O mesmo som que um dia marcou a virada da minha vida. Não era mais o ruído da vingança, nem o eco da humilhação. Era o som puro da continuidade. Naquela noite, sentei à escrivaninha e escrevi a última linha do caderno que vinha preenchendo nos últimos meses. Um dia, eles disseram que eu não tinha espaço. Hoje entendo. Eu não precisava de espaço, apenas de horizonte. Fechei o caderno, apaguei a luz e deixei o vento da janela aberta entrar, trazendo consigo o cheiro distante da maresia. O renascimento da general não aconteceu de uma vez, nem em um gesto heróico. Aconteceu devagar, entre cada silêncio sustentado, entre cada olhar que deixou de pedir permissão para existir, porque o verdadeiro poder não é dominar, é permanecer inteira quando tudo tenta te quebrar. E naquele instante, sozinha, com o som do vento e o céu em expansão lá fora, percebi que pela primeira vez eu não estava voltando a ser quem fui. Eu estava me tornando quem sempre fui, apenas livre.